Olá amigos, dando continuidade a essa série de vídeos sobre experiências fora do corpo. Hoje eu venho falar um pouquinho sobre a minha experiência, mas antes eu quero colocar que pessoas estão vindo ao meu encontro entusiasmadas com o que eu estou fazendo, pessoas conhecidas, né? E que diz: nossa, você nunca falou nada sobre isso, está escondendo, né, esse dom. E realmente eu nunca falei nada para ninguém sobre isso, achei que não era o momento, e nem sei se agora também é o momento, mas como é um dom, eu gostaria de tirar da gaveta e colocar para que outros possam também se entusiasmar e quem sabe procurar estudar um pouquinho mais sobre isso. Eu vejo com muita importância porque revela para nós esse lado tão bonito que nós temos, que é o principal, o lado espiritual, e faz com que nós nos soltemos um pouquinho daquilo que nos prende a esse mundo, esse lado espiritual. Então, na Bíblia, no Evangelho, então Jesus sempre coloca para nós a importância do reino de Deus, e nós damos tanta importância ao reino desse mundo e não deixamos fazer com que aconteça a vontade dele em nossa vida. Então eu falo para vocês com toda a certeza de que somos seres espirituais, viemos de Deus, estamos aqui fazendo uma experiência nesse mundo e vamos voltar a ele. E quando eu coloco essas experiências minhas, eu digo para vocês que você pode fazer também. Não é uma exclusividade minha. Todos nós fazemos essas experiências. Já repeti isso, né? Já coloquei isso para vocês em outros momentos. E todos têm condições de fazer. Basta estudar um pouquinho, buscar meditar, né? Ter esse momento de pacificação, esse momento de interiorização, para que você consiga fazer essa separação, né? Esse entendimento de quem você é aqui nesse mundo. Então, outro dia uma senhora, né, uma família me encontrou e falou assim: ô Luiz, o iluminado. Falei, por que iluminado? O que tem de ver, né? Ela falou, não, é que quando você começa a celebrar, diz ela, você se ilumina, né? Você fica todo iluminado, parece uma lanterna. Eu falei, nossa, você consegue perceber isso? Ela falou, sim, eu consigo ver. Olha só que interessante, né? Uma pessoa que consegue ver essa luz, né, que existe em volta das pessoas, né? Então, quanto mais você se deixa levar pelas coisas de Deus, principalmente quando você está falando das coisas de Deus, você se ilumina, né? Da mesma forma, um médico exercendo sua profissão, da mesma forma, um músico, né, quando está tocando uma peça, enfim, ele se ilumina, né? Então, quando nós estamos aí buscando fazer o bem para as pessoas, seja lá qual for a forma, nós somos tocados por Deus, nós somos levados por Deus, iluminados por Deus. E essa luz que as pessoas veem em nós não é a nossa luz, né? É a luz de Deus. Uma vez eu fui, não sei se eu já contei essa história, mas talvez eu repita, né? Eu fui na igreja com a minha esposa há tempos atrás, bastante tempo atrás, né? No começo dos anos 90, e um padre veio de fora, veio de Socorro, Padre Maneco, não sei se vocês estão lembrando dele, daqui de Sumaré. Ele ficou final de semana, que se não me engano, para dar um curso referente ao dízimo, né? E eu fui de manhã, como era de costume, a celebração das 7, e ele estava celebrando. E quando ele proclamou o Evangelho e se dirigiu bem na frente do altar, em direção ao povo, começou a falar, ele ficou todo iluminado, né? Uma luz enorme em sua volta, alaranjada. E eu virei para
a Cris, que estava do lado, e perguntei: você está vendo a luz em volta deles? Ela falou: não estou vendo nada. Eu olhei para trás, para as pessoas que ali estavam sentadas, né? Não tinha diferença nenhuma perto deles, né? Estavam normais, mas ele todo iluminado. Durante toda a sua homilia, durou mais ou menos em torno de 15, 20 minutos, ele ficou nessa luz, repleto dessa luz. E quando ele se virou voltando para o altar, para dar prosseguimento à celebração, a luz se apagou. Então, mais uma coisa importantíssima que nós temos, né, para que venha aumentar essa nossa fé, né, essa credibilidade, né, que nós somos seres de luz, nós somos espíritos, né? E essa mesma pessoa que falou isso para mim, ela relatou em outros momentos, né, experiências maravilhosas que ela fez também fora do corpo, né, e também de prever coisas que iam acontecer com ela, na família dela, né. Mas é outro momento eu vou falar para vocês sobre isso, sobre a experiência dela. Mas agora eu gostaria de colocar para vocês, então, sobre essa luz, sobre essa possibilidade também que nós temos de sair do corpo, e eu vou colocar uma pequena exercício para vocês, né? Quando nós olhamos para as mãos, tente buscar colocar as mãos num fundo mais escuro, né? Vocês vão ver ali entre os dedos, né, uma luz bem próximo à pele, né, alguns milímetros, uma luz azulada. Preste atenção, busque colocar a sua mão num lugar mais escuro, né, e você vai conseguir perceber. Esse é o etérico, né? Uma luz que o corpo tem, porque o corpo produz eletricidade. Da mesma forma que ele produz eletricidade, ele produz essa luz em torno, né, do corpo, né, alguns milímetros. Pode se estender até mais, né? E depois disso vem a aura, né? Então nós temos essa luz imensa em torno de nós, como se fosse um casulo nos protegendo, né? Uma proteção que nós temos. Quanto mais você medita, maior fica essa proteção, né, que você tem no corpo, né? Então busque fazer essa experiência, busque fazer esse exercício de ver, né? Outra coisa importante também, legal de fazer, quando você faz isso com os dedos, né? Você aproximando, depois você vai se distanciando, você vai vendo essa luz. Continua, vai esticando. Eu estou vendo aqui agora, não sei se vocês estão percebendo aí. Eu percebo e chega num certo ponto, é tão grande que fica, ainda estou vendo. Daí ela se rompe, né? Se rompe não, fica muito tênue, né? Você não consegue perceber, né? Então essa luz, né, que existe em nós, que você pode fazer essa experiência, né? Quanto mais você faz esse exercício, mais você consegue perceber, né? Eu que agora estou falando, olhando aqui para o vídeo, né, estou gravando, eu estou vendo em torno de mim uma luz que eu vejo em torno de 10 centímetros mais ou menos, né, em cima, na cabeça, eu consigo perceber em mim mesmo no vídeo. E vocês fazendo experiência com outras pessoas, em animais, né, vocês também conseguem ver. Tem a cachorrinha de casa aqui que eu chamo ela de Iluminada, a Marcelina, porque hora que ela vai para o quarto, está meio escura assim, eu vejo ela toda branquinha, assim, parece uma lanterninha andando. Desculpa. Mas é a luz também que existe em todos os animais, né? Tem também nas plantas, em volta das plantas também você consegue ver, né, essa luz, porque todo ser vivo tem essa luz. Mas quando você olha para um objeto, né, o objeto não tem, você não consegue ver nesse objeto, né, essa luz, né, que nem eu estou vendo agora, meu rosto iluminado, mas o móvel que está aqui atrás, por exemplo, as plantas, o vaso, enfim, tudo o que está em volta não emite luz. Apenas o corpo, né, aquele que é vivo, que consegue emitir essa luz, né? E quanto mais espiritualizada for a pessoa, mais
essa luz vai brilhar, né? Lembra de Jesus lá, quando ele fez a transfiguração, né? Uma luz imensa que os discípulos não conseguiam fitar os olhos, né? Olhar para Jesus, e tão forte que era essa luz, né? É assim que acontece. Outro ponto importante também, né? Vocês já viram imagens de santos em quadros, né? Fotos, né? Onde em volta dele aparece uma auréola, né? Uma luz em volta da cabeça, né? Da pessoa, né? Geralmente é colocado em quadros de santos, né? Então, é uma luz, né? É uma luz muito forte que quem viu buscou retratar, né? Desenhar, colocar em quadros, né? Ou falar para outra pessoa, e assim foi passando de um para o outro, né? Tendo essa imaginação de um halo, mas não é um halo, não é mas sim uma luz que contorna, né, toda a cabeça. Por quê? Porque a cabeça é o ponto onde se liga ao espírito, né? O ponto maior, né? O corpo se liga ao espírito, mas a cabeça é um ponto, né, de maior ligação ao espírito. Então o espírito, ele anima o corpo, ele faz com que o corpo tenha vida, e o cérebro nada mais é, né? Nossa cérebro, a cabeça, nada mais é que um transmissor, um elo de comunicação com o espírito, né? Só isso, né? Então as experiências são guardadas no cérebro e também são guardadas no espírito, né? Nos dois lugares, né? E no espírito se guarda tudo o que você já passou, né? Em outros momentos, em outras vidas, em outros lugares, até você vir aqui a esse lugar, a esse mundo, né? Tá tudo guardado lá, mas o que nós lembramos aqui nesse corpo é somente o que está guardado aqui. Você não consegue recuperar as lembranças que estão lá no espírito, somente o que está aqui, né? Nesse corpo você lembra, né? E por isso que é interessante quando nós saímos do corpo à noite e voltamos, as experiências é feita em espírito, não no corpo. E como essa experiência é feita no espírito e não no corpo, o corpo não vai guardar essas experiências porque está sendo feita em espírito. Mas tem pessoas que conseguem lembrar, viver, né, e guardar essas lembranças nos dois lugares, tanto no cérebro como na alma, no espírito, né? No meu caso, eu consigo guardar. Talvez não na totalidade, mas consigo guardar muitas dessas experiências, e por isso que estou colocando aqui para vocês. Mas isso exige treino também, viu? É importante de manhã, logo que você levanta, buscar relembrar, né, tudo aquilo que aconteceu, sonhos, né, e buscar, nessa busca, né, da memória, discernir aquilo que é importante, aquilo que não é importante, né? Muitas vezes para mim veio de uma forma muito clara, lembrava de tudo, né? O que aconteceu, e até escrevia, né? Tem livros que eu escrevi sobre isso, experiências muito interessantes, né? Tá aí, então busquem fazer essas experiências, todos nós podemos, eu volto a repetir, não existe nada de especial, de extraordinário nisso, é uma coisa que todos nós podemos fazer, tá bom? Tá aí para todos. Então basta treinar. Em tudo existe treino, né? Existe esse querer, né? E também o pedir, né? Peça para o seu anjo da guarda, né? Seu mentor espiritual, dê o nome que você quiser. Um ser que está conosco, um ser espiritual que está sempre nos ajudando em todos os momentos da vida, né? Peça ajuda para ele. Ele vai te iluminando, vai mostrando o caminho, e aos poucos você também pode fazer, né? Com toda certeza essa experiência. Quero colocar para vocês rapidinho agora uma que aconteceu comigo. Foi muito interessante, eu estava no sítio com a família e à noite, já era uma tarde da noite, não sei dizer que hora, todos estavam dormindo, eu também. E no meio dessa noite eu saí em espírito, saí do corpo, como sempre faço. Estava de pé ali perto da cama olhando, pensando no que fazer. E atravessei a parede que vai até a cozinha. Chegando lá na cozinha, fiquei um pouco meditando, né? Olhando ao redor. Mas não tinha o que pensar em fazer, né? Como se aquilo fosse uma coisa que eu não estava esperando, né? Aconteceu de repente, e lá eu estava, fora do corpo,
olhando ali dentro da casa. Então o que eu fiz? Eu fui lá fora, atravessei de novo o aparelho, fui lá para fora na grama, né? Estava uma noite um pouco nublado, bem em cima, assim, estava bem nublado, e em volta dava para você ver as estrelas, tudo, estava muito bonito. Eu sem ideia do que fazer, eu falei, eu vou subir. E comecei a me elevar, subir vagarosamente. Foi interessante que você vai vendo, né? Podendo ver as montanhas, as coisas ao redor. Eu fui subindo. Lembro de ter passado pela nuvem, vendo a nuvem de perto. E fui me elevando, uma altura tal que dava para ver a terra, né? Lá de cima, uma bola azul, né? Os continentes, as nuvens, dava para ver tudo isso lá de cima, bem longe. E do outro lado a lua, né? Uma lua bonita que nem dava para ver, né? Então estava entre a terra e a lua. E nesse lugar eu parei olhando depois olhei para a imensidão, né, do universo, e observando as estrelas, as galáxias, que no mundo espiritual a visão espiritual é muito melhor do que a nossa do corpo, então você consegue absorver muito mais luz, né, com muito mais nitidez. Então dá para ver as galáxias, né, todas, né, com muita nitidez. Então o céu estava a coisa mais linda, né? Eu fiquei muito tempo olhando para esse céu maravilhoso, né? Observando essas galáxias todas de formas diferentes, né? É muito lindo, é como se estivesse olhando num telescópio, né? Porque as cores, a luz é muito intensa, muito bonito, né? Não dá para descrever, né? E em seguida eu me voltei para trás, atrás estava o sol, né? Me virei para o sol, uma visão muito diferente, viu? Então você, daqui da Terra, você olha o sol, você vê o céu azul, né? Um sol alaranjado, né? E lá de cima, como não tem ar, né? É um espaço, o vácuo, né? A hora que você olha para o sol, você vê o céu escuro em volta dele, né? Totalmente escuro, né? Então você vê uma luz muito grande, enorme, branca, não é amarela, não é vermelha, é uma luz branca, intensa, sobre um fundo negro, né? Bem negro, né? Uma visão muito diferente, muito diferente do que nós estamos acostumados, né? Você olha aqui e volta a dizer o céu azul e o sol lá, né? Bonito, né? Colorido, né? Amarelo. Quando você vê o pôr do sol, né? O nascer do sol avermelhado, né? Então, é por causa da atmosfera. Mas lá não tem atmosfera, então é tudo negro em volta, né? E a luz é branca, branquinha, muito branca, né? Então foi uma experiência muito interessante, queria colocar aqui para vocês, né? É muito simples, né? Não tem muita coisa que colocar, mas valeu a pena, foi muito legal, né? Tá aí, meus irmãos, espero que tenha ajudado um pouquinho mais a cada um de vocês. Busquem fazer essas experiências, né? Busquem treinar, né? É muito importante isso. Você pode achar assim, eu não consigo, né? Não, consegue sim, mas busque ter uma vida boa, né? Busque fazer bem aos outros, busque não pensar muito em si, pensar mais no outro. É uma experiência que nós vamos, né? Lições que nós vamos tendo na vida. E quanto mais você vai deixando de se preocupar consigo e se preocupar mais com o outro, né? Buscar servir mais, então essas coisas de Deus vão se tornando mais fáceis para nós, né? Vamos conseguir fazer essas experiências com mais facilidade, né? Eu falo para vocês que muitas dessas experiências de voo que eu tinha no início, né? Eu não conseguia tomar altura, né? Voar alto, às vezes ficava rente à terra, alguns metros de altura. Interessantes essas experiências. E por que isso? Porque você está muito pesado, né? Você está muito preso a esse mundo ainda, então você não consegue ganhar altura.
E quanto mais você vai na sua vida entendendo isso e se desprendendo, se desapegando das coisas daqui, mais leve você vai ficando. Daí seu espírito consegue voar mais alto. Uma experiência simples, né? Mas que é verdade, né? Funciona, tá bom? Então fica aí, eu acho que tá bom por hoje, não quero me estender muito, já acho que já falei bastante. Assim. A próxima vez eu continuo, né? Mas buscando sempre ligar essas experiências, né? Com o mundo espiritual, com o mundo verdadeiro, que lá está, né? Na casa do Pai tem muitas moradas, né? Visitei várias dessas moradas, depois eu falo algumas para vocês também, né? Sei que também vocês já visitaram, com toda certeza, né? Mas consegui lembrar de algumas e depois para frente eu vou colocar para vocês. Todas essas experiências também estão colocadas nos meus livros, que eu escrevi acho que 10 livros em cima dessas coisas todas, dessas experiências, estão lá na Ordem Franciscana, no site da Ordem Franciscana, Ordem Franciscana Secular, e está lá à disposição, né? Só um que eu editei, os outros estão todos lá em PDF. Então fique à vontade para dar uma olhadinha, tá bom? Mas no passar dos dias eu vou contando para vocês alguma dessas experiências, tá bom? Então está aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho, assim vocês vão poder receber, né, as orações, esses momentos, passeios que eu faço com a moto também, procurando evangelizar, falando do evangelho, enfim, tem várias coisas interessantes, né? A oração da manhã, as laudes, todo dia de manhã eu coloco lá. Então vão buscar se inscrever, deixe o seu like também, é importante, gostou, coloque lá. Porque assim o YouTube divulga e outras pessoas vão poder ver, né? Poder dar acesso, né, a esses vídeos. Né? E compartilhe, né? Se você gostou também, compartilhe com um amigo, mostre para alguém que você conhece, tá bom? E Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até outro dia. Tchau, tchau.